Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 30 de outubro. Ibovespa fechando aqui praticamente no 0 a 0, momento ali importante de definição para o Ibovespa, vou falar um pouquinho a respeito disso. Além disso, vou abordar mini índice, mini dólar e depois uma série de ações, 3 operações que a gente encerrou nesse pregão, os destaques do dia de alta e de baixa e atendendo aqui pelo menos 5 pedidos de análise de vocês, né, em relação aos comentários que foram enviados aqui embaixo da última análise de fechamento do pregão. Sem mais demora, vamos aqui, sem mais delongas, né, vamos aqui para a análise efetiva aí do Ibovespa. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma, ou se você realmente quer que que esse conteúdo continue aqui dentro do canal ad eterno. Assim como ele já é, né? Desde 2010 já existe esse conteúdo aqui, essa análise de fechamento do pregão. Então deixe seu like, o joinha é importante aqui para a gente, além do seu comentário. Vamos lá. Começando aqui pelo Ibovespa. Pregão de hoje, o que a gente teve aqui para o Ibovespa? Um pregão mais fraco em termos de volatilidade, um quedo menor, menos 0,07%. Ibovespa, nesse momento, encontra-se aqui espremido entre as médias, média de maior periodicidade funcionando como resistência e de menor periodicidade funcionando como suporte. Essa aqui de 50 e essa aqui de 10 períodos, ambas exponenciais. Essa aqui representa a média móvel exponencial de 10 períodos lá do gráfico semanal. E aqui é a média móvel exponencial de 10 períodos do diário. Então aqui temos um momento que o mercado fica ali naquela... E aí, vai para que lado? A perda da mínima desse candle aumenta um pouco mais a probabilidade de ter queda. Ou seja, se o Bovespa vir aqui para baixo dos 130.472 pontos. Olhando para o gráfico de 105 minutos, dá para ver que o Ibovespa não conseguiu superar a máxima da barra que é responsável pela mínima do movimento de baixa. Está aqui, ó, ainda. Então, para gerar realmente um sinal de alta, teria que fazer algo assim. Lógico que seria bom superar essas máximas aqui, mas o ideal é superar essa máxima aqui no gráfico 105 minutos, 131.013 pontos. Se isso aqui acontecer no início do próximo pregão, algo mais positivo para poder termos algo para cima. Mas, de forma objetiva, para o Ibovespa reverter sua atual tendência de baixa de curto prazo, que gera que um leve topo descendente a favor da tendência, que não é algo legal, principalmente se perder a mínima de hoje, localizado no 130.472, o Ibov precisa romper essa região aqui, sair dessa região 131.700 até o 132.232, para anular a tendência de baixa, passar para cima dessa linha de tendência de baixa, passar para cima dessa região de topo, do último topo descendente. É isso que precisa acontecer. Já tem um sinal claro para isso acontecer? Não. Por enquanto a gente tem um leve sinal de baixa a favor da tendência. Então, Bovespa termina o pregão de hoje apresentando um viés de baixa para o próximo pregão. Então, vamos ver se confirma aí no próximo pregão. Tem um apoio aqui positivo por conta da média móvel exponencial de 10 períodos, que pode funcionar como suporte para uma subida. Seria realmente muito bom se a semana terminasse assim. Ó. Por quê? Porque se terminar a semana assim, se quinta e sexta-feira tiver um pregão mais positivo, a gente teria um fechamento de semana ali para cima da média do semanal e aumentando a chance de iniciar um movimento de subida pelo gráfico semanal. Estamos num momento importante de definição aí da tendência do Ibovespa, da direção do Ibovespa. Seguindo para a gente falar do mini índice, no gráfico de 60 minutos, tivemos um dia que abriu caindo, gerou o sinal de alta, mas não conseguiu ficar fazendo sinal de alta acima daquela região que eu comentei até que ontem, acima ali de 132.520, enfim, acima desse patamar aqui pelo menos seria algo interessante acontecer. Não fez isso, ficou travado ó, na resistência. Próximo pregão, o ideal seria sair dessa lateralização aqui, né? E aí entra aquela questão aqui, o que seria legal para venda? Mais interessante abaixo de uma região em torno de 132, 180. E para compra, preferencialmente acima dessa região dos 132.520. Então, para mim, seriam esses dois níveis mais relevantes aqui em termos de buscar a operação a favor de, usando uma estratégia mais de tendência, de sinal de alta acima desse patamar, seja fundo, pivô de alta. E aqui mais para topo descendente ou até mesmo pivô de baixo, no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo desse patamar, tentando pegar um movimento para cá e aqui tentando pegar um movimento para cá. No dólar, a gente teve um dia aqui, pegando o gráfico diário, está tendo um dia de indefinição, dólar foi lá bater
nos 5.792,5, está vindo a fechar em 5.763. Lembrando, essa região dos 5.763 a 5.760, 70 é a região mais importante de resistência. Dólar está dentro de uma tendência de alta, essa tendência muda se voltar para baixo, 5.665. Essa barra aqui, depois de uma grande barra de alta, ainda cria uma expectativa da gente poder ter algo para cima no próximo pregão. O que começa a mudar essa expectativa é essa, e eu vou olhar para o intraday para falar algo a respeito, é perder essa mínima aqui do pregão de hoje, que está em 5.754. Gráfico de 60 minutos, ó. Se acontecer, por exemplo, abre subindo, superando essa máxima aqui, e na sequência tiver fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos acima do fechamento de hoje, o foco é compra. Eu olharia para compra. Por quê? Porque a tendência é de alta no gráfico de 60 minutos, a tendência de alta no gráfico de 105, a tendência de alta no gráfico diário, então está alinhado mais para cima. Agora, abre subindo, tenta gerar sinal de alta e reverte, perdendo a mínima do dia, aí eu olharia para a venda com topo descendente abaixo do patamar dos 760,5. Então dá para fazer venda abaixo de 760,5 com topo descendente? Dá, mas preferencialmente após perder essa mínima do pregão anterior, que está em 754. Olhando aqui agora para as ações. A BRFS3 hoje foi lá em cima, bateu no nosso objetivo, que estava aqui próximo da zona de resistência. O objetivo então foi alcançado, o stop gain da operação, proporcionando um ganho nela de 5,86%. E isso trouxe uma evolução de 1% sobre o capital total, essa operação da BRFS3, devidamente comentado lá dentro do aplicativo do EV Invest. São Martinho, também saímos da operação de venda que tinha sido feita aqui nessa região, saímos aqui nessa superação dessa máxima, foi onde eu reposicionei o stop dessa operação. Essa operação, então, foi encerrada com um ganho parcial dessa operação, ou seja, ganho desse tamanho aqui na posição. A operação proporcionou um ganho aqui da São Martinho de SMTO3 de 2,23%, evolução do capital total de 0,37%. E tivemos o encerramento da operação de ORVR3, esse fundo aqui ascendente, que perdeu aqui essa região e acionou o stop dessa operação e, consequentemente, proporcionou uma perda. Essa perda foi de 2% na operação. Sobre o capital total, uma redução de 0,4%. Basicamente, nessa perda da ORVR, a gente devolveu aquele ganho parcial da SMTO3. Então, foram essas 3 operações que foram encerradas no pregão de hoje. Operação que a gente está em aberto, Semin. Seguimos aqui na posição comprada, está acima no nosso preço de entrada, vamos ver se ela ganha força aí para cima. O lado positivo do pregão de hoje foi ter oscilado acima das 2 máximas anteriores. Melhor ainda se tivesse fechado aí acima dos 6,11. Se superar na máxima de hoje, reforça a chance de continuar subindo. Então, seguimos comprados sem nenhuma mudança em relação ao stop. Se ganhar mais força para cima, gerar uma relação de retorno de 1 para 1 ou mais, esse nível aqui de mínima já seria um dos pontos que dá para avaliar um reposicionamento de stop, que seria um stop praticamente ali no 0 a 0. Uma leve perda, mas seria quase no 0 a 0. Destaques do dia em termos de alta no pregão de hoje do Ibovespa. CVCB3 alta de 4,35%. Essa alta ainda está dentro de um processo que ela ganhou força para aqui para cima, bateu na média e acelerou aqui para cima. O que seria legal para uma compra nesse papel? Eu já comentei essa ação nessa semana. Porque ela está bem travada aqui, tem resistência bem importante pela frente. Está bem travada ali no gráfico semanal, dá para ver vários fundos aqui nessa faixa de preço e está chegando próximo da zona de resistência desse travamento, vamos dizer assim, ali por volta dos 2,25. Entrar aqui muito próximo dos 2,25, o stop aqui abaixo dos 2, eu não animaria muito, pode até andar. Se eu fosse fazer isso, eu botaria pouco capital. Seria bom acontecer mais um pregão de baixo aqui, ó. Porque aí, subindo, vai trazer uma chance de colocar um stop aqui mais bem protegido. O que eu quero dizer? É algo assim, ó, subiu. Aí ele vem, mesmo que abra subindo aqui, ele vem e faz de novo aqui, tipo um pregão de baixa, esse aqui, 4 barras aqui do gráfico de 105 minutos, vai representar, 4 barras do gráfico de 105 minutos vai representar uma barra do gráfico diário. Então, se for uma barra de baixa aqui, seria umas 4 barras aqui fazendo isso aqui, ou venho aqui fazer uma nova máxima, faz aqui assim. E aí, rompendo essa região para fazer compra ali de pivô de alta, daria para eu botar o stop aqui embaixo. É isso que eu quero dizer. Um stop mais curto, né, em CVCB3 para pensar em compra de swing trade. Mas para quem está comprado, isso aqui já é um bom ponto de posicionamento de stop, ou seja, abaixo da mínima de hoje, ficou em R$2, coloca em R$1,99 com R$1,99.
VEG3, destaque de baixa do dia, 5,16%. Basicamente, para ela quebrar a estrutura de alta dela, ela tem que perder essa mínima aqui, que foi o último fundo feito antecipando a máxima da tendência de alta dela. Desculpa. Graficamente falando, olhando para os padrões gráficos, dá para se dizer que a gente teve aqui um topo duplo, que já é um padrão de mudança de tendência, mas ela reforça essa mudança de tendência se vier para baixo dessa mínima aqui, dos 53,29. Então aqui, primeira opção, quem estava comprado no swing trade, isso aqui seria a saída, perda dessa mínima, e a última aqui nessa perda de mínima. São algumas opções aí nesse papel. Mais detalhes sobre VEG3, assistam aqui uma análise especial que eu publiquei hoje pela manhã sobre esse papel, falando a respeito do resultado que teve. Ela divulgou o resultado no pregão anterior, o mercado não começou reagindo bem, mas eu menciono em mais detalhes qual o contexto que ela está em de prazos maiores. Mesmo para quem você está posicionado num prazo mais longo, assiste essa análise que eu postei aqui de manhã exclusivamente para VEG3. Tá? Eu tenho postado recentemente algumas análises aí só de papéis específicos, na análise especial mais curta, por conta da divulgação de resultado dessas empresas, e aí qual o cenário gráfico dessas ações. Além disso, no comentário aqui tem o link do aplicativo DV Invest, você pode ver todos os relatórios fundamentalistas que estão sendo publicados pelo Renato após a divulgação do resultado, avaliando cada uma das empresas, os resultados das empresas. Seguindo aqui, então, vou falar de BBDC4, um dos pedidos de análise. BBDC4, qual a tendência no gráfico diário? Indefinido, movimento lateral do preço. Se você olhar para o gráfico está difícil de identificar o movimento que está acontecendo, a tendência está basicamente indefinida, movimento mais lateral. Então, a tendência de curto prazo está indefinida. Com base nessa tendência de curto prazo, o que seria a possibilidade de compra? Rompimento de toda essa região, primeira forma. Segunda forma, como está congestionado aqui, e esse é um suporte mais relevante no primeiro momento, até esse gap aqui, eu olharia com carinho se ela tiver mais um pregão aqui de baixo, ou testando essa região, e gerar um sinal de alta a partir do pregão ali de sexta-feira, que seria já a virada do mês. Amanhã a gente parte para, essa quinta-feira a gente parte para o último pregão do mês. Lembre-se que na sexta-feira a gente tem uma série de carteiras sendo atualizadas aqui dentro da DV Invest. As carteiras estão muito bem, as carteiras multi-estratégia, perspectiva e small caps andando bem, são as carteiras de ganho de capital dentro da DV Invest, estão bem, e a própria exponencial nessa semana também está bem. Olhando agora para, lembrando então, YouTube 4 tendência indefinida e as duas possibilidades de entrada, uma aqui embaixo e outra aqui no rompimento dessa região. Está travado aqui para subir, mas enfim, ainda dentro de um viés de alta. Não tem um sinal de baixa ainda no papel, não. Olhando agora para YouTube 4 eu só coloquei porque foi um pedido de um membro aqui do canal. Mas eu falei dela já no pregão de ontem. Já cheguei a comentar sobre essa ação depois dessa queda aqui, desse engolfo de baixa. Ela confirmou no pregão de hoje, fechou abaixo das médias. É um sinal negativo, porque estava fraco para subir, já gerou um engolfo de baixa, voltou para baixo de níveis de resistência que era para ter funcionado como suporte e não funcionou. Uma oscilação abaixo da mínima de hoje, R$ 35,13, reforça a chance de queda. E seria um possível sinal de saída de uma posição comprada no ativo. Dalton, significa dizer que se ela perder essa menina, ela vai despencar? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem que tomar decisão em cima do que a gente tem. Pode ser que seja uma decisão errada, mas a gente precisa tomar essa decisão. Tá? É o que a gente consegue controlar. A gente não consegue controlar ou ter o controle completamente do que vai acontecer com o preço. Isso ninguém tem. Mas a gente tem controle completamente do que a gente vai fazer. Se eu vou continuar comprado, se eu vou vender ou se eu vou comprar o papel. Tá? Ou ficar simplesmente de fora. Nesse momento, não está tão legal ainda. A subida ali do gráfico semanal não descaracterizou, mas a gente já tem 3 semanas aqui tentando subir e não está indo, hein? E pegando o gráfico mensal, que ela perdeu a mínima do mês anterior, ela traz um indício, apesar da tendência de alta dela de prazo mais longo, ela traz um indício que ela pode ou lateralizar ou vir aqui um pouco mais para baixo, igual aconteceu aqui, né? Perdeu a mínima no mês anterior e veio que terminou vindo aqui próximo da média móvel exponencial de 10 períodos. Mas ficar atento. O que chamaria atenção para a compra principal é ela voltar muito forte para cima e romper essa máxima aqui. Que daria para arriscar alguma coisa na ação.
E RBR3, mais um pedido de vocês, queda de 1,73%. Esse aqui, papel, depois que fez isso aqui, me deu uma descaracterizada no sentido de, cara, deixa ela de lado, não faz nada, bagunçou. Porque ela gerou, olha só o semanal, ela foi lá, gerou um sinal de fundo semanal, aqui um candle muito forte de alta. Quem estava comprado por conta desse rompimento, ou comprou depois, acionou stop aqui. Poxa, acionou stop, ela subiu. Pois é, pode continuar até subindo, mas não me chama atenção não, tá? Para compra. Se for para arriscar algo, olharia para um gráfico, por exemplo, pegar um gráfico de 105 minutos. Se for para arriscar algo, se ela romper essa máxima aqui, coloca o stop abaixo desses fundos aqui. É o que daria para fazer. Mas, nesse momento, com as médias ficando aqui, ou seja, no momento que era para gerar realmente a entrada, era aqui. Não gerou. Não gerou nem pelo gráfico de 105 minutos, nem pelo gráfico diário. Então, não teve mais possibilidade de entrada. Tá aqui brigando com as médias, fecha acima, fecha abaixo, mas as médias ficando flat, é aquele momento que começa a gerar sinais falsos. Então eu prefiro só ficar de fora dessa ação, apesar de poder gerar um movimento de subida, mas se fosse alocar capital aqui seria pouco, e se tivesse posicionado eu deixaria o stop abaixo aqui dessa mínima, lá na casa dos 41,31 ou 41,29. Outra ação, Tesla, TSLA 34, que teve um baita gap de alta aqui, foi lá em cima, rompeu essa região, retomou sua tendência de alta, gerando aqui um fundo duplo com baita gap. Para compra de swing trade, olharia para quê? Retorno do preço, correção dessa subida, lateralização, pivô de alta ou correção do preço, esse aqui seria correção no preço, no tempo, movimento lateral, correção no tempo, movimento de baixa, correção no preço dessa subida. Testando níveis de suporte, gerando sinal de alta, compra. Média se aproximando do preço, lateralizando aqui, depois gerando pivô de alta, também possibilidade de compra. Então é um ativo que eu olharia mais para compra de swing trade. Pegando o gráfico semanal, olha só o que aconteceu. Ela tinha uma zona de resistência bem importante, foi lá, bateu nessa região aqui, 2 vezes, voltou à média e deu uma pancada para cima. Então, enquanto ela estiver proporcionando sinalizações de alta acima dessa região ali, em torno de 44 e 30, foca em buscar a operação mais de compra em Tesla. Ela muda a tendência dela de curto para médio prazo, vista pelo gráfico semanal, se voltar para baixo de 37,50. Mesma coisa para o gráfico diário, que seria 37,84, muito próximo dos 37,50. Depois de Tesla, vou falar de Roxo 34, que está lá basicamente na sua máxima histórica, gráfico anual aqui, que ano forte, 119% de alta, ano passado já foi muito forte, 96,54, 58, alta muito forte, superando as máximas anteriores, vai descendo o prazo operacional, gráfico mensal, você vê um mês de baixa, mês de alta, mês de baixa, já você só vê mais barra branca do que barra preta. Então, um ativo totalmente alinhado para cima. Gráfico semanal, tendência de alta, já gerou aqui um fundo ascendente, vou fazer até a projeção de alta desse novo pivô que ela montou, só que a projeção aqui é alternada, primeiro ponto de projeção já foi atingido, de R$15,20, que ela pode trazer alguma correção de curto prazo, seria pelo gráfico diário, podendo retornar ali para uma região de suporte de 14,17 a 13,90. Próxima projeção de alta na faixa dos 17,86, é onde ela pode buscar isso no curto a médio prazo, principalmente. E a gente está falando de várias semanas aí para frente. Dentro desse cenário, quem tiver comprado num prazo mais longo, fica comprado, bota stop aqui embaixo dos R$11,71, em 11,69. Se quiser colocar um stop mais curto, pega o gráfico diário, bota aqui, por exemplo, abaixo dessa região aqui que ameaçou ficar um pouquinho mais lateral, para depois romper novamente, que foi em cima dessa zona de resistência. É uma alternativa, lá abaixo dos 13,15, se quiser um stop mais curto. Para entrar comprando no curto prazo, eu olharia para uma correção aqui para buscar alguma compra. Tá? Ter alguma correção, movimento lateral do preço, algo não igualzinho esse aqui, mas enfim, recua e gera um sinal de alta para entrar comprando, tá? O ativo. E se fosse prazo mais longo, se for comprar aqui, botaria menos capital ou aguardaria um teste pelo menos da média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico diário para buscar essa entrada. É isso, amigos. Foram esses os ativos abordados no pregão de hoje. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Deixa um like, um joinha, se essa análise é útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, leitura do mercado, dos ativos, enfim. Comenta aqui embaixo.
Agradeço demais sua valiosa audiência por aqui. Obrigado por prestigiar aqui meu trabalho. Um grande abraço.